Já alguma vez se sentiu um pouco mais fraco ao levantar-se da cadeira? Ou talvez tenha notado que carregar os sacos das compras do supermercado já não é tão fácil como antigamente? É uma sensação que nos assusta um pouco, não é? Aquele pensamento de que estamos a perder a força, a nossa independência. É uma realidade que muitos de nós enfrentamos depois dos 60. Sentimos que o nosso corpo está a mudar, que a força nos abandona lentamente, e o medo de uma queda ou de ossos frágeis começa a pairar sobre nós. Vemos o arroz branco no prato, uma companhia de uma vida inteira, e nunca pensamos que talvez não seja o melhor amigo dos nossos músculos e ossos nesta fase da vida. Mas e se eu lhe dissesse que uma pequena mudança no seu prato, trocando algo que comemos quase todos os dias, como o arroz, por um grão antigo e poderoso, poderia ser a chave para ajudar a reverter este processo? E se esse simples grão pudesse dar-lhe a força para brincar com os netos com mais energia e a segurança para caminhar com passos firmes? Neste vídeo, vamos descobrir que grão é este e explorar outros alimentos e hábitos simples que podem ajudar a construir músculos fortes e a proteger os nossos ossos, mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos. Fique até ao fim, porque o último conselho que tenho para si é algo que a maioria das pessoas ignora, mas que pode mudar completamente a sua saúde. Vamos começar pelo coração da nossa conversa de hoje, por essa troca inteligente no prato que pode fazer toda a diferença. Estamos a falar da quinoa. Talvez já tenha ouvido falar dela, talvez a tenha visto nas prateleiras do supermercado e pensado que era algo complicado ou para pessoas mais novas. Mas a verdade é que este pequeno grão, que os incas chamavam de grão-mãe, é um verdadeiro tesouro para a nossa saúde, especialmente nesta fase da vida. Pense no arroz branco. É saboroso, é familiar, mas nutricionalmente é bastante pobre. É basicamente energia rápida que pode fazer o nosso açúcar no sangue subir e descer, e não oferece muito mais. A quinoa, por outro lado, é uma potência nutricional. A maior diferença e a mais importante para nós é a proteína. Ao contrário do arroz e de muitos outros grãos, a quinoa é o que chamamos de proteína completa. O que é que isto significa em bom português? Significa que ela contém todos os 9 aminoácidos essenciais, que são os blocos de construção dos nossos músculos. O nosso corpo não consegue produzi-los, por isso temos de os ir buscar a comida. Normalmente, encontramos proteína completa na carne, no peixe e nos ovos. Ter uma fonte vegetal tão rica e completa como a quinoa é extraordinário. Depois dos 60, perdemos massa muscular naturalmente, um processo chamado sarcopenia. Combater isto é fundamental para mantermos a nossa força e equilíbrio, e para isso precisamos de proteína de alta qualidade. A quinoa oferece-nos exatamente isso, ajudando o nosso corpo a reparar e a construir tecido muscular. Mas os seus benefícios não ficam por aqui. A quinoa é riquíssima em minerais essenciais para os nossos ossos. É uma excelente fonte de magnésio, um mineral que muitos de nós não consomem em quantidade suficiente. O magnésio desempenha um papel crucial na saúde óssea. Ajuda o nosso corpo a utilizar o cálcio e a vitamina D, os 2 nutrientes mais famosos para os ossos. Sem magnésio suficiente, o cálcio pode não chegar onde é preciso. Além disso, a quinoa tem manganês, outro mineral vital para a formação de ossos fortes e saudáveis. E depois há a fibra. A quinoa tem quase o dobro da fibra da maioria dos outros grãos. Esta fibra ajuda a manter o nosso sistema digestivo a funcionar bem, previne a obstipação e ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, o que é muito importante para evitar picos de energia seguidos de cansaço. E o melhor de tudo? É tão fácil de preparar como o arroz. Basta lavá-la bem em água corrente para remover um composto natural chamado saponina, que pode dar-lhe um sabor ligeiramente amargo. Depois, é só cozinhar com o dobro da água. Tal como o arroz, durante cerca de 15 minutos, até a água ser absorvida e os pequenos grãos ficarem translúcidos. Pode usá-la exatamente como usaria o arroz, a acompanhar um prato de peixe grelhado, umas lulas guisadas ou um frango de caril. Fica deliciosa em saladas frias, misturada com legumes ou até em sopas para lhes dar mais substância.
Agora, para potenciar ainda mais os efeitos deste supergrão, vamos juntar-lhe outros aliados. Pensemos nos ovos. Durante anos, os ovos foram os vilões da história por causa do colesterol. Lembram-se? Felizmente, a ciência já nos mostrou que para a maioria das pessoas, comer 1 ou 2 ovos por dia não só é seguro, como é extremamente benéfico. O ovo é outra fonte de proteína de altíssima qualidade, barata e versátil. Além da proteína, o ovo fornece-nos algo muito importante para os ossos: a vitamina D. A gema do ovo é uma das poucas fontes alimentares naturais de vitamina D. A tal vitamina que funciona como uma chave para o cálcio entrar nos nossos ossos. Cozido, escalfado, mexido, um ovo ao pequeno almoço ou um ovo cozido a meio da tarde é uma forma fantástica de dar ao seu corpo as ferramentas de que ele precisa. Outro grande amigo dos nossos músculos e ossos é o iogurte, mas não um iogurte qualquer. Falo do iogurte grego natural ou do iogurte natural não açucarado. Por que o grego em particular? Porque durante o seu processo de fabrico é-lhe retirado mais soro, o que o torna muito mais espesso e, mais importante, concentra a sua proteína. Um iogurte grego pode ter o dobro da proteína de um iogurte normal. E, claro, é uma fonte fantástica de cálcio. Portanto, com o iogurte grego, temos um 2 em 1. Proteína para os músculos e cálcio para os ossos. Além disso, os iogurtes com culturas vivas fornecem probióticos, as bactérias boas que ajudam a nossa saúde intestinal. Um intestino saudável absorve melhor todos os nutrientes dos alimentos que comemos, incluindo a proteína e o cálcio. Procure sempre as versões naturais, sem açúcar. Se o achar muito ácido, junte-lhe umas frutas frescas, como uns morangos ou umas framboesas, ou até um fio de mel. É uma base perfeita para um pequeno almoço ou um lanche nutritivo. Ao combinarmos a quinoa nas refeições principais com ovos e iogurte grego ao longo do dia, estamos a criar uma estratégia alimentar poderosa e deliciosa para nos mantermos fortes e ativos. Agora que já fortalecemos a nossa despensa com estes alimentos poderosos, vamos ver um hábito que multiplica o efeito de tudo o que comemos. E este hábito não se encontra na cozinha, mas sim no nosso dia a dia, e é gratuito e acessível a todos nós que vivemos neste país com tanto sol. Falo, claro, da importância de apanhar sol. Pode parecer simples demais, mas a verdade é que o sol é a nossa principal fonte da importantíssima vitamina D. Como já falamos, podemos comer todo o cálcio do mundo, mas sem vitamina D, o nosso corpo simplesmente não consegue absorvê-lo eficazmente para fortalecer os ossos. A vitamina D é como a chave que abre a porta para o cálcio entrar e fazer o seu trabalho. A comida, mesmo os ovos e os peixes gordos, fornece-nos apenas uma pequena parte da vitamina D de que precisamos. A grande maioria é produzida pela nossa pele quando exposta à luz solar. Não estou a dizer para passar horas a torrar ao sol do meio-dia, longe disso. Bastam 15 a 20 minutos de sol, de preferência no início da manhã ou ao fim da tarde, quando o sol está menos agressivo. Expor os braços e as pernas, sem protetor solar durante este curto período, é suficiente para o nosso corpo produzir a vitamina D de que precisa para um dia inteiro. Claro, sempre com bom senso. Se tiver a pele muito clara ou historial de problemas de pele, fale primeiro com o seu médico. Mas aproveitar a luz do sol de forma segura é um dos hábitos mais simples e eficazes para a saúde dos nossos ossos. A seguir, temos de falar de movimento. O nosso corpo foi feito para se mexer, e os nossos ossos e músculos respondem ao uso. Existe um princípio muito simples: usa-o ou perde-o. Os nossos ossos são tecidos vivos que estão constantemente a ser remodelados. Quando lhes aplicamos um pouco de estresse, através de exercícios com peso, eles respondem tornando-se mais fortes e densos. É como se disséssemos aos nossos ossos: atenção, preciso de vocês, mantenham-se fortes. E não precisa de se inscrever num ginásio ou levantar pesos pesados. O movimento com peso é qualquer atividade em que os seus pés e pernas suportam o seu próprio peso. A caminhada é um exemplo perfeito. Uma caminhada diária, a um passo um pouco mais vivo, já faz maravilhas pelos ossos das suas pernas, ancas e parte inferior da coluna.
Outra coisa muito simples é escolher as escadas em vez do elevador sempre que possível. Cada degrau que sobe é um pequeno exercício de fortalecimento. Dançar também é fantástico. Ponha a sua música preferida e dance pela sala. É divertido, faz bem à alma e é um excelente exercício com peso. E mesmo em casa, há pequenas coisas que pode fazer. Um exercício muito eficaz é levantar-se e sentar-se de uma cadeira várias vezes seguidas, tentando não usar as mãos para se apoiar. Isto fortalece os músculos das pernas e as ancas, que são cruciais para o equilíbrio e para prevenir quedas. Pode também usar objetos do dia a dia como pesos. Pegue em 2 latas de feijão ou 2 garrafas de água pequenas. Sentado numa cadeira com as costas direitas, levante os braços para os lados até a altura dos ombros ou para a frente. Faça-o devagar e de forma controlada. Estes pequenos movimentos, feitos de forma consistente, ajudam a manter a força nos braços e ombros. O segredo é encontrar algo de que goste e ser consistente. Um pouco todos os dias é muito melhor do que muito de vez em quando. Por fim, um hábito que muitas vezes esquecemos, mas que é a base de tudo: a hidratação. Focamos-nos tanto na comida e no exercício que nos esquecemos do mais básico de tudo: a água. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, eles não funcionam tão bem, ficamos mais propensos a cãibras, fadiga e perda de força. As nossas articulações, que ligam os nossos ossos, também precisam de água para se manterem lubrificadas e funcionarem sem dor. À medida que envelhecemos, o nosso mecanismo de sede pode tornar-se menos apurado, o que significa que podemos estar a ficar desidratados sem sequer sentirmos sede. Por isso, não espere ter sede para beber água. A sede já é um sinal de que o seu corpo precisa de líquidos. O ideal é ter sempre um copo ou uma garrafa de água por perto e ir bebendo pequenos golos ao longo do dia. Se não gosta muito de água simples, infusões e chás sem açúcar são ótimas alternativas. As sopas, tão tradicionais na nossa cultura, também são uma excelente forma de se hidratar e nutrir ao mesmo tempo. Manter-se bem hidratado é como lubrificar o motor do seu corpo, garantindo que tudo, desde os músculos aos ossos e articulações, funciona da melhor forma possível. Com estes alimentos e hábitos, já estamos a construir uma base incrivelmente sólida. Já trocamos o arroz pela quinoa, adicionamos ovos e iogurte, apanhamos o nosso sol diário e estamos a mexer o corpo. Mas agora, vamos falar sobre o pilar final, aquele que muitas vezes deitamos abaixo sem nos apercebermos e que pode ser o segredo mais bem guardado para a nossa força e vitalidade. Estou a falar do sono reparador. Pensamos que os músculos crescem e os ossos se fortalecem durante o dia, enquanto nos mexemos, mas a verdade é que a maior parte da magia da reparação e construção acontece enquanto dormimos. Durante as fases de sono profundo, o nosso corpo liberta a hormona do crescimento. Quando éramos jovens, esta hormona ajudava-nos a crescer em altura. Agora, nesta fase da vida, ela é essencial para reparar os tecidos, incluindo as pequenas fissuras nos músculos que ocorrem com o exercício, e para ajudar a manter a densidade dos nossos ossos. Se não dormirmos o suficiente, ou se o nosso sono for de má qualidade, estamos a roubar ao nosso corpo a sua principal ferramenta de manutenção. É como pedir a uma equipa de obras para reconstruir uma parede, mas só lhes dar metade do tempo e dos materiais necessários. O trabalho vai ficar incompleto. Sei perfeitamente o que muitos de vocês podem estar a pensar. Falar é fácil. Eu passo as noites a virar-me na cama, a acordar para ir à casa de banho, ou a minha cabeça simplesmente não desliga. A insônia e o sono interrompido são muito comuns depois dos 60, mas há estratégias simples que podem fazer uma grande diferença. A primeira é criar uma rotina relaxante antes de dormir. O nosso corpo gosta de rotinas. Tente 1 hora antes da hora a que planeia deitar-se, começar a desligar do dia. Desligue a televisão, o computador e o telemóvel. A luz azul que estes ecrãs emitem engana o nosso cérebro, fazendo-o pensar que ainda é de dia e dificultando a produção de melatonina, a hormona do sono.
Em vez disso, leia um livro com uma luz suave, ouça música calma, faça palavras cruzadas ou tome um chá de camomila, cidreira ou tília, que são conhecidos pelas suas propriedades relaxantes. O ambiente do seu quarto também é fundamental. O quarto deve ser um santuário para o sono, não um escritório ou uma sala de cinema. Mantenha-o o mais escuro, silencioso e fresco possível. Se a luz da rua o incomodar, invista nos bons cortinados opacos ou use uma máscara de dormir. Se o barulho for um problema, uns tampões para os ouvidos podem ser uma solução simples. E, claro, evite refeições pesadas, cafeína e álcool perto da hora de deitar. Tente jantar pelo menos 2 a 3 horas antes de ir para a cama, para dar tempo ao seu corpo para fazer a digestão. E tente reduzir a ingestão de líquidos na última hora antes de dormir para minimizar as idas noturnas à casa de banho. Portanto, como vimos, não se trata de uma fórmula mágica, mas de um conjunto de pequenas e inteligentes escolhas diárias. É a escolha de colocar quinoa no prato em vez de arroz para obter aquela proteína completa e os minerais essenciais. É a escolha de comer um ovo ao pequeno almoço e um iogurte grego ao lanche. É a escolha de passar 15 minutos ao sol da manhã, de usar as escadas, de dar um passeio pelo bairro. É a escolha de ter sempre um copo de água à mão. E, finalmente, é a escolha de dar ao nosso corpo o descanso profundo de que ele desesperadamente precisa para se reconstruir e se fortalecer. Lembre-se, nunca é tarde para começar. Cada pequena mudança que faz é uma vitória para a sua saúde. Não precisa de fazer tudo de uma vez. Escolha uma coisa para começar esta semana. Talvez seja experimentar a quinoa. Na próxima semana, tente adicionar essa pequena caminhada de 15 minutos ao seu dia. O importante é o progresso, não a perfeição. Cada passo, por mais pequeno que pareça, está a construir um futuro com mais força, mais equilíbrio e mais independência. Agora, gostava muito de saber a sua opinião. Já conhecia os benefícios da quinoa? Qual destes hábitos achou mais interessante ou qual é que vai tentar implementar primeiro? Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. A sua história, a sua dificuldade ou a sua vitória pode inspirar outra pessoa que esteja a ver este vídeo. Se achou estas informações úteis e quer receber mais dicas para viver uma vida mais saudável e feliz, depois dos 60, por favor, deixe um gosto no vídeo. Esse simples clique ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta mensagem. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos que preparamos com muito carinho para si. A idade é apenas um número, mas a nossa vitalidade é uma escolha. Uma escolha que fazemos todos os dias no nosso prato e nos nossos hábitos. Cuide bem de si, porque você merece. Viva a sua melhor vida em qualquer idade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.